Minha esposa teve um caso emocional com meu primo e se arrepende de tudo. Descobri há 3 meses que minha esposa me traiu, um caso emocional, com meu primo e melhor amigo. Eles estavam se falando secretamente por até 12 meses, mas o envolvimento romântico durou aproximadamente 3 meses, mais ou menos. Cortei meu primo imediatamente da minha vida e, depois de 3 meses tentando superar a traição, pedi o divórcio à minha esposa há uma semana. Minha futura ex-esposa tem demonstrado profundo arrependimento desde o caso, mas tenho sido incapaz de deixar isso para trás, especialmente porque ela ainda exibe alguns dos traços tóxicos que prejudicaram nosso casamento, como um temperamento agressivo e manipulação emocional. Por exemplo, alguns dias depois de pedir o divórcio, ela me enviou uma foto dela comendo sozinha em um café e disse: "Melhor eu me acostumar a comer sozinha." Se isso não é manipulação emocional, alguém por favor me corrija. Minha futura ex-esposa também está passando por um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, TPB. Ela teve um diagnóstico provisório, e para mim, para ela e para o psicólogo dela, é bastante evidente que ela o tem. O arrependimento da minha futura ex-esposa foi a única coisa que me fez considerar permanecer no casamento, mas mesmo que ela continue dizendo que assume total responsabilidade, ela afirma que há coisas que eu fiz que a levaram a fazer o que fez. Por exemplo, temos ideias diferentes de um sábado agradável, eu sou mais caseiro, e ela adora atividades ao ar livre. Eu estaria disposto a fazer uma longa viagem para o campo ou uma praia distante de vez em quando, mas ela gostaria de fazer algo assim algumas vezes por mês. Então, ela diz que minha constante rejeição a ela a levou a ter o caso. Ela também atribui parte da culpa por colocá-la na situação ao convidar meu primo para ficar ocasionalmente em casa, pois ele mora a mais de 1 hora de distância. Meu primo e eu costumávamos ter pernoites com frequência antes de eu me casar, e agora percebo que isso deveria ter ficado no passado, mas eu nunca poderia imaginar que levaria os dois a trair juntos. Para esclarecer, fizemos muitas viagens de estrada nos 7 anos em que nos conhecemos, além de 3 viagens internacionais, apesar da pandemia e de termos 25, 26 anos, então não é como se tivéssemos um casamento entediante e inativo. Para contextualizar, minha futura ex-esposa é muito carinhosa no geral, especialmente nos bons momentos. Ela cuida muito bem da casa, sempre cuidou de mim quando estava doente, e sempre nos demos bem na maior parte do tempo, a ponto de podermos ser bons amigos se não estivéssemos casados, embora não tenhamos muito em comum. É difícil explicar. Então, minha pergunta é: o arrependimento e a aceitação de responsabilidade da minha futura ex-esposa são genuínos, mesmo vindo com as ressalvas de eu também assumir parte da responsabilidade pelo meu papel na situação? Também, é justo que, mesmo que ela esteja arrependida, eu não consiga superar isso porque foi uma traição tão enorme, na verdade, uma dupla traição? Além disso, é normal que meus níveis de atração por ela tenham diminuído imensamente? Nunca fui alguém que priorizasse a aparência, então, quando me casei com ela, foi mais pela personalidade e pela boa convivência do que qualquer outra coisa, e a atração física cresceu ao longo do tempo. Então, é normal que agora, que ela não é exatamente a pessoa que eu pensava que fosse quando me casei com ela, eu esteja menos atraído por ela em geral? Estou também confuso porque não a ressinto como pessoa, ainda desejo coisas boas para ela em sua vida, ela é uma boa pessoa no geral, mas não consigo superar o que ela fez, e não consigo confiar em meu próprio julgamento ou nas intenções dela se eu decidir voltar com ela. O transtorno de personalidade borderline, TPB, dela complica as coisas, pois ela pode ser a pessoa mais doce em um momento e, no próximo, estar gritando e xingando. Ela sabe que não gosto de palavrões, ambos somos religiosos e eu nunca uso palavrões. No entanto, ela continuou a xingar quando gritava comigo ao longo dos nossos 3 anos de casamento. Ela também disse coisas cruéis, como que não me respeita totalmente como seu marido porque não faço X, Y e Z, coisas que ela considera respeitáveis em um homem, embora ela ignore todas as coisas que fiz por ela ao longo dos anos, incluindo nunca perder a paciência e aguentar anos de abuso, mudanças de humor, e estar lá para ela o máximo que pude, já que pessoas com TPB são mais emocionalmente necessitadas do que outras, de certa forma, sem culpa delas. Ela retirou muitos dos comentários após a separação, mas sinto que talvez esteja apenas dizendo as coisas certas porque quer que eu volte. No geral, estou cansado.
Cansado de ser o cara legal, cansado de ser pisoteado, cansado de me preocupar se o divórcio vai destruir nossas reputações, cansado de manter em segredo o papel do meu primo nisso tudo, contando apenas ao meu terapeuta e conselheiro, isso destruiria minha família, e cansado de me perguntar se estou tomando a decisão certa ao me afastar, ou se estou deixando algo bom cedo demais, mesmo que, quando penso racionalmente, não pareça assim. Desculpe pelo desabafo, isso ainda está bastante recente, eu acho. Os meses não diminuíram realmente a dor, ainda penso nisso todos os dias. Quando isso vai parar? Eu me arrependo de ter agredido o homem com quem minha esposa me traiu. Eu, 35 anos, descobri há 2 anos que minha esposa, 36 anos, estava me traindo. Um amigo em comum apontou alguns comportamentos suspeitos e sugeriu que eu a confrontasse. Voltei para casa mais cedo inesperadamente de propósito e os peguei na nossa cama. Enquanto ele se vestia e tentava sair, ela desabou e começou a tentar se explicar. Na época, eu estava tão furioso que só queria machucar algo. Nunca me considerei o tipo de homem que bateria em uma mulher, então segui o cara e o agredi antes que pudesse entrar em seu carro. O deixei lá, sangrando e machucado, e fiquei com meu irmão por um tempo. Com o tempo, percebi que havia muitos problemas em nosso casamento. Eu não estava apoiando-a da maneira que deveria, e ela estava distante de mim. A traição não era apenas mais um problema, era um sintoma de todos os problemas que já tínhamos com comunicação, expressão de afeto e iniciativa de conexão. Não estávamos investindo em nosso relacionamento, e estávamos deixando de nos amar. Ela traiu, e eu ignorei ela e a situação. Fomos juntos à terapia e começamos a nos esforçar de verdade para enfrentar nossos problemas e construir nosso relacionamento. Foram pouco mais de 2 anos de trabalho árduo, mas agora estamos melhores do que nunca. Recentemente, minha esposa me disse que realmente aprecia como fui calmo e consciente quando a peguei traindo, e que me afastar da situação foi mais maduro e gracioso do que ela merecia na época. Ao mesmo tempo, percebi que ela não sabia o que eu tinha feito com aquele homem e fui lembrado do meu arrependimento. Eu me senti mal com isso antes, mas justifiquei porque eles me machucaram primeiro e eu estava apenas reivindicando minha mulher ou algo assim. Agora, isso não está mais funcionando para mim. Sinto arrependimento pelo dano físico que causei a esse homem que eu não conhecia, esse homem que, em minha mente, era apenas um sintoma e um alerta para os problemas do meu casamento. Sinto-me como um homem violento e cruel por machucá-lo tão gravemente. E sinto-me como um mentiroso por deixar minha esposa acreditar que eu tinha aquela maturidade e graça para sair, quando na realidade eu tinha o oposto. Isso está começando a me corroer por dentro, mas não sei para quem poderia contar quando estou tão envergonhado de mim mesmo.